Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo. Hoje estaremos estudando sobre átomo, tá? A história do átomo, até o seu surgimento, né? Eu vou deixar vocês farem uma pesquisa para mim que eu vou passar mais para frente, tá? Então não vou me atenhar muito a isso hoje, não. O que eu quero que vocês saibam é que todo elemento químico é formado por átomo. Alguns elementos químicos já são conhecidos de vocês, como ferro, potássio, sódio, que é presente no sal de cozinha, né? Muitos elementos químicos, né, que formam os átomos, utilizamos aí nas medicações, nos cosméticos, nos produtos de limpeza, né? Que já são conhecidos por vocês e às vezes não sabem, porque não para olhar no rótulo ou nos ingredientes a composição. Mas se passar a olhar, vai ver que tem fórmulas, né? E essas fórmulas são formadas pelos elementos químicos. Cada elemento químico é também chamado de átomo, ok? Todo átomo, ele tem a seguinte estrutura. Ele é formado pelo núcleo, tá? E ele tem tipo umas órbitas, porque o modelo que nós estudamos de átomo é o modelo de Rutherford, similar ao sistema solar, tá? No meio eu tenho o núcleo e em volta eu tenho as eletrosferas. No núcleo, o núcleo é formado por duas substâncias, os nêutrons. Os nêutrons, o nome já diz, é neutro, tá? Não possui carga nenhuma. E é formado também pelos prótons, tá? Que possui a carga positiva. E do lado de fora, na eletrosfera, eu vou ter os elétrons. Esses elétrons possuem cargas negativas. Quando esse átomo está em equilíbrio, para cada carga positiva, eu vou ter uma carga negativa. Então, quando o átomo estiver em equilíbrio, a mesma quantidade de prótons vai ser a mesma quantidade de elétrons, tá? Deu para entender isso aí? Então, como que é formado o átomo? O átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons estão presentes no núcleo, tá? Que forma a massa. Massa, já adiantando, é representado pela letra A. Porque o núcleo é a única região maciça do átomo, formado por essas duas substâncias. Então, quando eu quiser calcular a massa, eu vou calcular o valor dos prótons mais o valor do nêutron, tá? Que são os componentes que formam o núcleo, ok? E do lado de fora, eu tenho os elétrons que formam a eletrosfera, que tem carga negativa. Se eu falar assim, o átomo está em equilíbrio, a mesma quantidade de prótons, que é a carga positiva, vai ser a mesma quantidade de elétrons, que é a carga negativa. Se eu falar assim, esse átomo está carregado negativamente, é porque ele vai ter mais cargas de elétrons, tá? O valor de elétrons vai ser maior. Se eu falar assim, esse átomo, ele está carregado positivamente, porque ele vai ter o valor de prótons maior que o valor de elétrons, tá? E se ele estiver em equilíbrio, o valor de prótons vai ser o mesmo valor de elétrons, ou seja, a mesma quantidade de cargazinha de mais vai ser a mesma quantidade de cargas menos, tá? Que são os elétrons que estão na eletrosfera. Deu para entender isso? Então, as partes, né, que formam aí o átomo, nós temos quem? Nêutrons e prótons no núcleo, prótons com carga positiva, nêutrons é neutro, o nome já diz, não tem carga, e os elétrons na eletrosfera com carga negativa, ok? Vamos seguir. Todo átomo, ele tem, é como se fosse a sua identidade, tá? Essa identidade eu vou chamar de Z. Z representa o número atômico. A tabela periódica ela está organizada em ordem crescente. A 1, 2, 3, um do lado do outro, né? Eu acredito que vocês já devem ter visto a foto de uma tabela periódica. São vários quadradinhos e aí lá no topozinho de cada quadradinho daquele tem a numeração. E aí vai em ordem crescente. 1, 2, 3, 4. Essa numeração é esse valor de Z, que é chamado de número atômico.
Por isso, cada elemento químico, ou seja, cada átomo, ele tem um número atômico. Esse número não se repete, porque a organização da tabela periódica está dessa forma, tá? Começa pelo número 1 e vai até o seu final, o seu número final de elementos químicos, ok? Então, o valor de Z, ele é representado como se fosse a identidade. Cada elemento químico tem o seu, ok? O valor de Z é igual ao valor de P. P é prótons, que nós vimos aí, né? Já comentei anteriormente que o prótons é o quê? É a carga positiva que está dentro do núcleo. Então, o valor de Z é igual ao valor de P. Só que eu comentei com vocês que quando o átomo está em equilíbrio, ou seja, quando ele tem prótons e elétrons na mesma quantidade, né? O valor vai estar o quê? Um igual ao outro. Então, resumidamente, eu posso dizer, se um átomo está em equilíbrio, o valor de Z, que é o número atômico, vai ser igual ao valor de P, que é prótons, e vai ser igual ao valor de E, que é o elétron, tá? Então, esses valores serão a mesma coisa, ok? Então, por exemplo, aqui, se eu falar aqui, um átomo qualquer, tá? Não, vou nem botar isso aqui não, peraí. Um átomo qualquer, se eu falo assim, o número de prótons dele é 10. Qual vai ser o número de elétrons? Também vai ser 10. Se eu perguntar qual o valor do número atômico? Também vai ser 10, tá? Porque eles são iguais. O valor de Z é igual ao valor de P, que é igual ao valor de E. E isso quando o átomo estiver em equilíbrio. Quando o átomo não estiver em equilíbrio, somente o valor de Z vai ser igual ao de P. Então, lembrando, o valor de Z sempre vai ser igual ao valor de P, ou seja, o valor de número atômico, que é Z, sempre vai ser igual ao valor de prótons, que é P, ok? E P e E só vai ter o valor igual se o átomo tiver com a mesma quantidade de carga positiva, que é prótons, com a mesma quantidade de carga negativa, que é de elétrons, ou seja, se ele estiver em equilíbrio, aí vai ser o mesmo valor, tá? Vamos seguir aí. Vamos pegar alguns exemplos aí. Outra coisa que a gente precisa ver, e vou mostrar através de exemplo. Todo elemento químico é representado por um símbolo. Quando a gente olha a foto da tabela periódica, a gente tem aí os símbolos da tabela. Mais para frente a gente vai estudar organização, formação, cada componente, como é formada a tabela periódica, os símbolos do elemento químico, os nomes, tá? Coisa que nós vamos estudar mais para frente. Hoje eu estou fazendo só um apanhado, só para vocês entenderem, porque eu acredito que vocês já devem ter, pelo menos uma vez na vida, visto uma foto de uma tabela periódica, tá? Mas vamos lá. Então, todo elemento químico, ele tem um símbolo, porque a gente não fica escrevendo. Na hora da composição, por exemplo, água. Qual é a fórmula da água? H2O. Isso aí a gente chama de fórmula molecular, é a molécula da água. E ela é formada por dois elementos químicos, porque eu tenho dois símbolos diferentes. Eu tenho o H e tenho o símbolo O. Então, aí, o símbolo H é o átomo de hidrogênio, o símbolo O é o átomo de oxigênio. Então, toda vez que você olhar aí, valor nutricional, os ingredientes, uma composição de shampoo, de uma comida, enfim, e tiver lá uma fórmula química, aí ali vai ter vários símbolozinhos de elementos químicos diferentes, tá? Que é a mesma coisa, são átomos diferentes. Elemento químico e átomos são a mesma coisa. Então, vamos lá. Quando o átomo, essa representação, esse símbolo, tá? Por exemplo, eu tenho alguns exemplos aqui. Vamos lá, por exemplo, o cloro. Cloro, o símbolo do cloro é Cl. Ele representa um númerozinho em cima, que é 35, e o número de baixo é 17. Todo elemento químico ele vai ter um símbolo. E o número de cima, que é colocado em cima da letrinha, sempre vai corresponder ao valor da massa do núcleo. Lembra o que tinha no núcleo? Prótons e nêutrons. Lembra? Os prótons e nêutrons formam a massa. Lembra que massa eu falei que é representado pela letra A?
E como que eu calculo massa? Massa eu calculo o valor de prótons mais o valor dos nêutrons, ok? Então, essa continha, esse resultado de prótons mais nêutron, vai ser representado sempre pelo númerozinho em cima do símbolo, ou seja, da letra do elemento químico. E esse númerozinho que sempre vai estar no pé, embaixo, ele vai representar sempre o valor de Z, o valor de P e o valor de E. Então, por exemplo, no cloro, que é o Cl, se eu perguntar qual o valor da massa, eu vou olhar sempre o númerozinho de cima, porque todo símbolo, o valor de massa vai estar em cima. Então, se eu perguntar qual o valor de A, porque massa é representado pela letra A, é 35, que é o número de cima. Se eu perguntar qual o valor de prótons, prótons é o número que está embaixo, que é quem? 17. Qual o valor de elétrons? É o número que está embaixo, que é 17. Qual o valor de número atômico? Vai ser quem? 17. Tá, gente? Então, isso aí é importante que vocês saibam, ok? Então, massa sempre vai representar o número de cima. E número atômico, número de prótons e número de elétrons vai ser representado pelo número de baixo, ok? Vamos lá, outra representação aí, ó. O cálcio, peraí. Ó, o cálcio. Hoje nós vamos estudar, vamos se atenhar somente os átomos em equilíbrio, tá? Mais para frente a gente vai ver. Não vou entrar na aula de hoje, não. Quando perde elétron, ganha elétron, nós vamos ver na semana que vem, tá? Então, hoje nós vamos só aprender a achar número de massa, número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons, tá? Então, vamos lá. O cálcio. O cálcio é representado pelo símbolo Ca. Opa, peraí. Ca, tá? O número de cima dele é 40 e o número de baixo dele é 20, ok? Então, eu já aprendi que o número de cima representa quem? A massa, que é a letrinha A. O número de baixo representa quem? Prótons, número atômico é Z, prótons e elétrons. E outra coisa que vamos aprender aí, nêutrons, porque o átomo é formado de quem? Elétrons, nêutrons e os prótons, ok? Os nêutrons é formado pela continha, o número de cima, que é o número de massa, menos o número de prótons, que no caso aqui vai ser 20. Tá, gente? Então, sempre vai ser isso aí. Então, se eu perguntar qual o valor da massa? 40. Qual o valor de Z? 20. Qual o valor de P? 20. Qual o valor de E? 20. Porque Z, P e E é representado pelo número de baixo. Z, número atômico. P, prótons. E, elétron. É sempre o número de baixo. E o númerozinho que fica em cima do símbolo representa a massa. E a continha, o de cima menos o de baixo, eu vou achar o valor de nêutrons. Ok, gente? Vamos fazer outro exemplo aí. O sódio. O sódio, a carga dele é o quê? 23. E o número de baixo dele é 11. Se eu perguntar qual é o número de massa dele, vai ser quem? 23, que é o número de cima. Qual é o número de prótons dele? 11. Qual o número atômico? 11, que é o número de baixo. Qual o número de elétron? 11. Qual o valor de nêutron? É a continha, o de cima menos o de baixo. 3 tira 1, 2. 2 tira 1, 1. Então, o valor de nêutrons dele é 12. Deu para aprender isso aí, gente? Então, vamos lá. Número de massa é o número de cima, número de baixo é o número de prótons, elétrons e número atômico. Hoje vamos fazer atividade só disso, tá, gente? Vou passar exercícios lá para vocês. Achar o valor de prótons, elétrons, nêutrons, número atômico e de massa, tá bom? Beijo, até a próxima.